Ô, Antônio, Diga. eu vou começar, pode ser? Depois você termina, você conclui. Agora não, né? Na hora que for iniciar, tá bom? Só um momento. Aguarda aí a Jaque, que ela vai chamar o Zé vai iniciar. Ah, tá, o Zé vai iniciar, beleza. Primeiro a Jaque, depois o Zé, depois você e finaliza comigo. Certo, então. Alô, Jaque. Nossa, eu tô falando sem parar e o microfone desligado. O José Antônio já está online. Eu compartilhei com o José Antônio essa semana uma poesia. José, e nós vamos, né, antes de começar, compartilhar essa poesia com vocês. Eu posso ler a poesia? Fique à vontade. Chama Casa Arrumada, de Carlos Drummond de Andrade. Casa arrumada é assim, um lugar organizado, limpo, com espaço livre para circulação e uma boa entrada de luz. Mas casa, para mim, tem que ser casa, e não ser um centro cirúrgico, um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não, eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e percebo logo: aqui tem vida. Casa com vida, para mim, é aquela em que os livros saem das prateleiras e os enfeites brincam de trocar de lugar. Casa com vida tem fogão gasto pelo uso, pelo abuso das refeições fartas, que chamam todo mundo para a mesa da cozinha. Sofá sem mancha, tapete sem fio puxado, mesa sem marca de copo, tá na cara que é casa sem festa. E se o piso não tem arranhão? E por que ali ninguém dança? Casa com vida, para mim, tem banheiro com vapor perfumado no meio da tarde. Tem gaveta de entulho, daquelas que a gente guarda barbante, passaporte e vela de aniversário, tudo junto. Casa com vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vinda. A que está sempre pronta para os amigos, filhos, netos, para os vizinhos. E nos quartos, se possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou namora a qualquer hora do dia. Casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente. Arrume a sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. Gente. Oi. Manda, Jaqueline. Oi, Jaque. Tava mudo? Não. Ai. Porque eu tô tendo um problema aqui no notebook. Então, eu falei assim que eu escolhi, né, essa poesia pelo momento que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos passando muito tempo, né, em casa. E muitas pessoas, em vez de aproveitar o momento para ler, para estudar, né, ficam só lá arrumando tudo, organizando tudo e não sobra tempo para viver este momento dentro de casa. José?
José Antônio? O José está com um problema aqui no áudio dele. Já que então deixa ele para depois. Já. Agora deu Foi? certo. Deu Ah, certo. deu certo? Ah, tá. Zé, eu não sei se você ouviu, tá? Eu li aquela poesia que eu compartilhei com você. Sim. Eu vi. Casa arrumada. Quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Antônio, se você quer começar, deixa o Zé para depois, ele está com problema no som. Jaque, Oi. já. Eu vou começar e depois o Antônio fala, tá bom? Ele Ah, termina. então tá. Aham. Boa tarde para Peraí, só um todos. Boa tarde. Quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligar o microfone. Isso. Por favor, desliga o microfone, tá? Então eu vou falar um pouquinho da caatinga, né? Foi falado já um pouco em geografia. Vou falar um pouquinho das espécies que tem no livro, tá? Eu vou compartilhar, tá dando para ouvir o som? O áudio tá, vocês estão ouvindo? Alunos? Nós temos a Cíntia, Clarice, Daniele, Gabriele, Juliana, Leonardo, Lucas, tem um monte de aluno aqui, né? Vocês estão ouvindo o áudio? Alô? Estamos sim. Beleza. Sim. Tá. Então, Sim, dá eu vou para ouvir compartilhar. certinho. Tá, eu vou compartilhar a tela, tá? Vamos iniciar aqui. Aí vocês me falam se tá aparecendo. Espera aí só um minutinho. Tá tudo certo. Tá aparecendo a tela? Estão ouvindo meu áudio também? Sim. Ok. Estamos. Sim. Ela e áudio, ok, Robin. Oi? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Ok. Tá certo, obrigado. Então vamos falar um pouquinho, já foi falado isso aqui, né? A Vânia falou um pouquinho, mas vamos falar mais um pouquinho, tá? Aqui, essa região marcada é a Caatinga, né? Uma grande parte aqui. Do lado esquerdo nós temos o Cerrado, tá? E do lado direito nós temos a Mata Atlântica, tá? Então a Caatinga ela é bem próxima desses biomas, né? Então a Caatinga é um bioma, tá? Então ela está próxima ao bioma da Mata Atlântica, do Cerrado e também está próxima da Amazônia aqui, né? E ela tem várias regiões, né? Tem região que chove bastante, tem outra região que chove menos, que é a Depressão Sertaneja, né? Que é mais no centro e onde não chega a chuva, né? Nós temos chega pouca chuva, né? Pouca precipitação. Então nós temos alguns planaltos, né? Então do lado direito nós temos o planalto da Borborema, né? Que não deixa a chuva chegar, né? E do outro lado da Ibiapaba, então também não deixa chegar. Então fica numa depressão sertaneja, tá? Numa região aqui que não chove muito. Próximo do Planalto chove, né? Dos Planaltos aqui, mas né, na depressão não chove tanto, né? Em média, 400 milímetros anuais de chuva. Então, é uma região semiárida, tá? Então, essa aqui é uma região da Caatinga, tá certo? Chamada Serra das Almas, no Ceará. Então, olha o tanto que tá verde. Tá? Então, essa área aqui chove pra caramba, cerca de 1.500 mm anual, tá? Milímetros. Então, chove bastante nessa região. Tá? Então, o que define um bioma? O clima, o relevo, o solo, a pluviosidade, né, que é a chuva, a fauna e a flora. Então, nós temos um clima característico da Caatinga. Na verdade, são várias caatingas, né? São vários domínios lá dentro. Tem região que chove mais, tanto que região que chove menos, tá? E o relevo ajuda isso, né? E o relevo propõe essa característica aí do bioma. Então, solo característico, né? A fauna característica, tá? Tem cerca de 1.000 espécies de plantas, 350 espécies endêmicas da região, tá?
a flora, quer dizer, a fauna tem bastante também. Então, nós temos aí a caatinga depois, na época de estiagem, né, aquela mata verde, né, quando muitas plantas elas perdem as folhas, né, uma grande parte perde a folha, por isso que é mata branca, tá? Então, essa mata aqui, quando tá dando para ver? Tá enxergando? Tá vendo o slide? Sim. Alô? Tá. Então, essa mata aqui, quando tem época de estiagem, que tem também, né? Ela perde as folhas e fica com essa aparência branca, tá? Rodrigo. Caatinga mata. Oi! Pode Você falar. Não, pode falar. Apareceu para mim, porque para mim não estava aparecendo. Certo. Tá. Tá dando para ouvir? Beleza. Então, o clima. Então, o clima é semiárido, né? Tem uma quantidade de precipitação anual que é característico do semiárido, que é em média 400 milímetros, tá? Um ambiente seco e quente, período de chuva irregular, né? Quando chove é 3 meses anual, tá? Mas às vezes demora 2, 3 anos para chover. Então o solo é bem pedregoso, tá? E a adaptação das plantas, por exemplo, né? Tem plantas como a cactáceas, né? Tem espinhos, tá? Tem outras adaptações, tem outras plantas com outras adaptações. Mas uma adaptação os espinhos da cactácea. Pessoal, então, eu vou falar um pouquinho depois das plantas, tá? Dos seres vivos que estavam no livro, né? Das plantas que aparecem no livro. Então, a variedade de solo é muito grande, tá? Tem lugares que tem bastante fertilidade, outros não têm, tá? Então, a adaptação. Algumas plantas têm adaptação para a região, né? Então, tem umas que armazenam água em seu tecido, né? Que é o parênquima aquífero, né? Tem outras plantas que armazenam água na sua raiz, né? Outra adaptação, as cactáceas possuem espinhos, né? Esses espinhos são flores modificadas, tá? Então, são folhas modificadas, perdão. Então, os espinhos são folhas modificadas, tá? Que evita, no caso, a perda de água, tá? Então, algumas espécies perdem as folhas durante a estiagem, okay? E entra em dormência, e outras têm em seu tecido uma cera impermeabilizante, tá? Que impede a perda de água. Então, vamos falar um pouquinho do buzeiro, né? Então, na primeira parte do livro, né? Na primeira parte do livro da mudança, né? Não, nessa parte não, a buzeira é depois, tá? Então, vamos falar do ambuzeiro que aparece no livro também, né? Aparece no livro e tem umas espécies no começo lá. Então, o ambuzeiro é o nome da espécie que apareceu no livro, né? Spondias tuberosa. O primeiro nome aí é o gênero, o segundo nome é a espécie, o epíteto específico. Essa planta tem uma característica que ela tem a raiz em forma de batata, né? Por isso que é tuberosa, e onde ela armazena cerca de 1.000 litros de água em suas raízes. É uma árvore de pequeno, uma árvore de pequeno porte, 6 metros de altura. A característica dela, ela perde as folhas na estiagem, né? Então, durante a estiagem, ela perde as folhas e entra em dormência. Uma importância delas aí, ó, folhas podem servir de alimentos para os animais, né, como caprinos, tá? E outros animais. Os frutos, aí o fruto é rico em vitamina C, que pode ser utilizado pelo homem também, tá? Então, uma adaptação aí à estiagem. Então, um fruto aí, umbu, né, rico em vitamina C, ok? Outra espécie que sim apareceu na mudança, né? Na hora que a família está retirando, né? Está saindo lá, eles passam sob um juazeiro, né? Ziziphus juazeiro, é o nome científico aí, tá? Então ela tem os frutos dela, né? Então outra capacidade, outra adaptação à resistência à estiagem, raiz muito profunda, capaz de captar água no subsolo. Possui espinhos, tá? Também tem folhas modificadas. Então, a altura pode chegar a 16 metros, o tronco é reto e tortuoso. Utilização como forrageiro para caprino, ou seja, alimentação para caprinos, bovinos. O fruto pode ser utilizado pelo sertanejo, né? E também ela possui saponinas que podem ser utilizadas, o fruto. Pode ser utilizado como shampoo, detergente, tônico, anticaspa, tá? Madeira pode ser utilizada para construções, né? O juazeiro. Beleza? Tá dando para entender? Tá conseguindo entender? Alô? Oi? Beleza. Pessoal, outra espécie aí, tá? Que é o mandacaru, que aparece no segundo capítulo, né? Quando eles chegam na fazenda, né?
Tem o mandacaru, tem o xique-xique, né? Tem o quipá. Então, o nome da espécie, Cereus jamacaro, né? Então, é uma cactácea, tem outra adaptação à estiagem, né? Adaptação para evitar perda de água. Espinhos, que são as folhas modificadas, né? Diminui a área de superfície, né? Quando você tem a folha maior, né? A área de superfície é grande, então evapora, transpira mais. Quando diminui a área, né, da folha, evapora menos, perde menos água. Então, é uma adaptação para evitar a perda de água. Então, espinhos possui a epiderme, que reduz a transpiração, e o parênquima aquífero, que é um tipo de tecido, né, que armazena água ali, né? Temos diferentes tipos de parênquimas em diferentes tipos de plantas. O parênquima aquífero é um tecido que armazena água. A planta, né, tem cactáceas, tá? Então, esse mandacaru pode chegar a 6 metros. Utilidade: serve como cerca natural, alimentos como a fécula, que é tipo uma farinha, tem bastante amido. A raiz pode ser usada para tratamento de cálculos renais, a polpa diurético, tá certo? Tudo bem? O fruto aí do mandacaru, tá? Temos o xique-xique também que tem no livro, né? Xique-xique é uma cactácea também, tem adaptação parecida com o do mandacaru, tá certo? Atinge cerca de 4 metros, envolve em solos rasos e pedregosos. Essa planta, tá? As cactáceas, tem uma raiz mais superficial, ela tem adaptação de quando chove, ela pega essa água rapidamente e armazena no seu tecido. Então, ela tem essa característica. Ela tem as raízes mais rasas, chover, o pouco de água que tem, ela já armazena, tá certo? Em seu tecido. Então, os frutos são comestíveis e ricos em sais minerais, servindo de alimento ao homem, animais, sobretudo em tempo de estiagem, tá? Temos aí um fruto do xique-xique com as suas sementes dentro. Beleza? Está indo muito rápido? Alô? Oi? Tem gente aí? Oi, pessoal? Tá dando para entender? Tem alguma dúvida? Tá me ouvindo, Rodrigo? Tô. A hora que você for passar para outro slide, aí você clica nele, porque na tela tá mostrando o primeiro, tá? Não tá aparecendo a fruta? Não, tá no primeiro slide. Ixi, ué. Aí não dá, né, Aí você tem que clicar no slide que você tá falando. Agora foi, Rob. Tá. Então acho que agora sim, acho que é melhor, né? Tá aparecendo o mandacaru aí? Então, o mandacaru, tá certo? Então, é uma cactácea, beleza? Então, tem a adaptação aí, né? Eu já falei sobre ela, estamos no xique-xique. Apareceu aqui as características do xique-xique? Alô? Sim. Então, tá. Sim. Então, nós temos o nome científico dela aí, né? Piloceucerius gunlei, né? Então, a mesma coisa, o nome científico, o nome da espécie. Primeiro nome gênero, segundo nome o epíteto específico. Então, já havia falado aqui, né? Desenvolve em solos rasos e pedregosos, ok? Temos o fruto aí do xique-xique. Outra espécie que apareceu também, que tem na fazenda lá que eles estavam, é o catingueiro, né? Certo? Então, é a Cassiopeinia piramidalis, tá? Pode atingir até 10 metros em lugares úmidos e no semiárido apenas 4 metros. Outra adaptação aí, tá, do catingueiro, ele é decídua, tá? Ou seja, ele perde as folhas, tá? Em lugares úmidos, não. Tudo bem? Então, uso em estacas, como estacas, morões, forragens. As folhas e flores, né, são usados para tratamento de infecções, em diarreias e enterias, tá certo? Então, eles têm bastante utilidades, é só saber utilizar, né? Beleza? Tá. Tá dando para ouvir agora? Certinho? Tá tudo certo? Então, nós temos aí o fruto do catingueiro, né? Nós temos a flor do catingueiro, beleza? Tudo bem? Algumas partes aí da planta, tá? Tá dando para ver aí? Alô? Tá, perfeito. Tá.
Outra planta que apareceu, ó, essa aqui é a flor do catingueiro, a fruta do catingueiro, tá? Outra planta que apareceu foi o angico, né? Nós temos o angico lá, né? Tem uma parte aí que ele encontra com o soldado amarelo, né? Que é vingado soldado amarelo, parece, se não me engano, né? Então eles estão próximo ao angico, né? O angico de bezerro, tá? Então o nome científico dele, ok? Uma árvore que pode chegar a 4, 9 metros, flores tipos de espigas, folhas bipinnadas. Essas folhas bipinnadas, elas são pequenas. Se você observar aí, né? Diminui a superfície, a área de superfície também. Outra adaptação para evitar a perda de água, tá bom? Essas folhas pequenas aqui. E ela também perde a folha na estiagem. Tudo bem? Então, a boa forrageira, utilizada para animais, néctar para abelhas, tá? Então, tem essas utilidades aqui. Tá dando para ver? Ó, boa forrageira, utilizado por animais, néctar para abelhas. Chá da casca serve como cicatrizante, ajuda na gripe, sementes e alimentos para insetos. Tá? Uma coisa bacana na caatinga é que o polinizador principal é a abelha. Tá? Então, outra espécie que estava também, a macambira, que é uma bromélia. Tá certo? A bromélia, com suas raízes finas, superficiais, adaptadas a pegar, né, rapidamente quando chove, adaptada para pegar água rapidamente quando chove. As folhas são grandes, espinhos também, outra vez, adaptação à falta de água. Fruto e uma baga amarela, tá? Uma outra espécie aqui, né, a quipá que apareceu, que é uma cactácea também, tá? Tem as mesmas características, o tecido, o parênquima aquífero, os espinhos, raízes, são bem parecidas com o mandacaru, com o xique-xique, tem a palma também, que aparece no livro também, tá? Além das plantas, nós tivemos um preá, né? Eu não lembro, não parece o nome dele, mas não sei se é o mocó, né? Que tem outros tipos, né? De espécies lá, né? Mas se não me engano foi o mocó, né? Que tem esse nome aqui, tá? Ele também é adaptado, Queredon rupestris, ele é adaptado à região que tem pouca água, né? Quando está faltando água ele se esconde, né? Em terra, tá? Então ele tem essa adaptação. Em se tratando de animais, é muito biodiversa a caatinga, tá? Tem anfíbios também. Como que os anfíbios fazem? Eles se enterram quando está muito quente, falta de água, tá? E vai aparecer só depois, quando voltar a época da chuva. Os peixes, tem muito peixes na caatinga, então é muito biodiverso, né? Eles são adaptados também à falta de água. Quando falta água, os ovos são bem resistentes, então tem várias adaptações, tá? Para concluir isso aí, né? Nós estamos falando de um bioma. O bioma tem vários seres vivos e os seres vivos eles estão se relacionando entre si, tá? Então nós temos o clima, nós temos o solo, nós temos a fauna, a flora. Então esses seres vivos estão relacionando entre si. Então por que tornar o mundo melhor e conservá-lo como lugar onde se possa viver e sobreviver? Por que que o homem precisa disso? Por que que o homem precisa tornar o mundo melhor e conservá-lo? Porque ele faz parte. O homem faz parte desse ambiente, ele precisa dos recursos que estão nesse ambiente. Ele precisa da água, ele precisa do alimento, ele precisa da abelha, ele precisa das árvores, né? Então, a natureza é essencial à vida, extremamente essencial, justamente porque nós precisamos dos recursos que estão no ambiente. O homem faz parte dele. E por que ela está comprometida? Por inconsequência humana, né? Monoculturas, por exemplo, né? O desmatamento para a pecuária, a construção de estradas, construção de indústrias, né? Então, por inconsequência humana, ela está comprometida, tá? Alô? Estão dando para entender? Alô? Sim. Então tá. Quando o homem, tá? Ele se acha, ele vê a natureza como algo externo a ele, tá? Dificilmente ele se coloca na condição e parte dela, né? Então, quando ele vê a natureza externo a ele, né? Então ele acha que ele não está dentro ali. Aí ele começa a desrespeitar as outras espécies, desrespeita a própria espécie, tá? Então é basicamente isso aí. Esse aí é o recado que eu queria passar, Jaque. Tudo bem? Jaque? Jaque?
Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Alguém quer complementar, falar alguma coisa sobre o que o Rodrigo explicou? Não, obrigado. Entenderam tudo? Ô, Não tem Jaque, dúvida nenhuma? posso complementar? Oi, Posso pode, complementar? pode. Bom, Claro. só acrescentando um pouco o que o professor Rodrigo disse, né, em relação, né, aos animais, né, desde o início nós exploramos os animais, né, o que estamos vivendo atualmente, nada mais, nada menos é esse abuso contra os animais que estamos fazendo, né, desde o início, né. Acabei de ler uma matéria agora no jornal do Estado de São Paulo, falando de um músico, né, é, um músico muito famoso. Ele fala que tem um amigo médico, tá, epidemiologista, que fala que viveremos ainda uma grande epidemia ainda, é, vinda de animais, né? E todas as epidemias nesses últimos séculos, né, milênios, veio de animais, né? Proveio de animais, como a AIDS, né? Do chimpanzé, o macaco, o Rodrigo que me corrige aí, né? Que ele está o É assunto isso, mais específico da área dele, né? é isso mesmo, As Zé. gripes, as epidemias, né? Oi? Não, é isso Ah, mesmo, Zé. Tá? e Tá certo. os porcos, né? Agora eles não acharam o vilão ainda dessa pandemia, né? Uns falam que é o pangolim, né? Desde o início falavam que é o pangolim, uma espécie de tatu asiático, parente de tatu, né? Nossa, aqui mais sendo asiático. E outros também, de uns falam de porcos, uns falam de morcego, como vocês já ouviram falar. Mas isso tudo é devido à nossa exploração de animais, né? Nós exploramos todos os recursos, né? E realmente nós estamos num momento crítico, né? Da nosso planeta, que os seres vivos estão pedindo socorro, né? E é um momento de reflexão. Mas será que realmente nós estamos refletindo em relação a isso? Porque parece que quanto mais a gente fica atualizado em relação ao cenário, né, mundial, parece que as notícias não são boas, né? Infelizmente. Mas temos que ter esperança, né? Porque senão a gente não consegue viver, né? Mas é isso, né? Vamos pensar um pouquinho, refletir em relação à exploração dos animais, né? O quanto eles sofrem, não só os animais em si, que são seres sencientes, né? Mas sim todos os seres viventes do nosso planeta, né? É isso aí. Isso aí, Zé. Então, aí, só para falar mais um pouquinho. Então, quando o homem, então, ele não acha que ele está dentro ali, ele começa a desrespeitar, né? Joga o papel, polui, né? Então, é esse tipo de coisa e não respeita a própria espécie e a outra espécie também. Isso é basicamente isso, então. Então, eu finalizei aí. Obrigado, viu? Zé Antônio, posso Oi? compartilhar a imagem? Posso compartilhar a imagem? Pode. Qual você vai querer primeiro? Mestre Vitalino. Tá. Quer aparecer? Ah, sim. Vou dar um zoom aqui. Tá dando para todo mundo ver? Está. Sim.
Bom, pessoal, a Jaqueline está compartilhando essa imagem, né? Essa imagem são esculturas de terracota, né? Ou de barro, popularmente conhecido, feito pelo mestre Vitalino. Uma pena que na escola vocês não chegaram a estudar ele, né? Na minha época, se estudava muito o mestre Vitalino, que é um grande escultor brasileiro, né? Ele é conhecido mundialmente. Ele anda meio esquecido no cenário artístico, né? Mas trouxe essa escultura para ilustrar a nossa fala sobre Vidas Secas. Aqui ele retrata os retirantes, né? E ele retrata em toda a sua obra, né? Depois vocês podem fazer uma pequena pesquisa aí, individual, em particular, sobre esse Vitalino, que ele retrata através de esculturas todo o cotidiano do Nordeste, né? Ele é pernambucano, né? Ele nasceu em Caruaru, em 1909, e ele circula no mundo das artes plásticas e do artesanato, né? As obras dele são maravilhosas. Aqui realmente ele está ilustrando, né, esses retirantes, né? Aí esse retirante não é só da questão sair do sertão nordestino ali e ir para as capitais nordestinas, não, né? Mas sim pelo Brasil todo, né? Eles saíam de lá do sertão do Nordeste para ir para todo o Nordeste. Aqui nós estamos tratando dentro das artes, né, da linguagem das artes visuais, tá? Que é a escultura, uma linguagem tradicional que é a escultura. Só que podemos também permear dentro da linguagem da instalação. Se a gente pega várias obras dele e colocar em determinado ambiente, determinado espaço, né, podemos também dizer que seria instalação também, instalação artística. Lembrando também que nas artes, né, na linguagem da arte, o sertão, certo, foi explorado muito pelos artistas, né? Nós temos na linguagem da música, nós temos na linguagem das artes visuais, como acabamos de ver agora, né? Estamos vendo agora, né? O mestre Vitalino. Também no cinema, também no teatro, na poesia e na própria literatura, que é o assunto que nós estamos tratando, né? Vidas Secas. Na literatura não temos somente, né, o autor, né, Graciliano Ramos, e não só ele, mas temos outros autores também, né, como José Américo, que é de Areia, né, na Paraíba, que no seu livro A Bagaceira, ele conta, né, algumas partes do livro, ele conta esses retirantes que chegam nos engenhos de açúcar no interior da Paraíba para trabalhar nos engenhos, né? Eles saíam, eles chegavam quase sem vida nos engenhos para trabalhar. E chegando nesses engenhos, eles eram mais ainda explorados, né, pelos senhores, pelos donos de engenhos. Isso está em A Bagaceira, tá? É um livro de José Américo. Nós também temos na linguagem agora da literatura também, continuando, nós temos também, né, puxando o gancho aí, Morte e Vida Severino, de João Cabral de Melo Neto. Um teatro também, é uma peça teatral maravilhosa, um livro também maravilhoso, contando essa penúria, né, dos nordestinos, né, que moravam no sertão, em suas vidas de retirantes e a sua convivência com a seca, né, e com a pobreza e miséria. Aí nós temos também um outro clássico que vocês gostam muito, com certeza, vocês já ouviram falar, que é no cinema, que é o Alto da Compadecida. Na verdade, o Alto da Compadecida, né, escrito por Ariano Suassuna, outro escritor maravilhoso, nordestino, o Alto da Compadecida, ele, na verdade, o autor mesmo não é Ariano Suassuna, né? Essa história, né, ele se inspirou na história de João Grilo, tá? E Chicó, que essa história é contada em todo o Nordeste. Todo nordestino de 40 anos para cima conhece essa história muito bem de João Grilo e Chicó,
Então, Ariano Suassuna pegou essa história que era falada, não era escrita, né? Era uma história oral. Na verdade, era um conto de causo. Não sei se os avós de vocês já falaram para vocês, causo, né? O Antônio aí deve saber o que eu estou falando, né, Antônio? Histórias e os causos. E isso, eles contavam, né, de forma oral, como não tinha televisão naquela época, nem internet, então eles sentavam em roda de uma fogueira, ou nos seus quintais, nas suas varandas, ou o que seja, o ambiente, eles contavam essa história, né? Então essa história era contada oralmente, né? Aí o Ariano Suassuna veio e escreveu ela em livro, né? Que depois passou a ser também exibida no cinema, né? Que é o Auto da Compadecida. Mas que, na verdade, é a história de Chicó e João Grilo, tá? Que também no comecinho, quando ele começou a divulgar, né? Quando começou a se propagar essa história escrito, né? Do Chicó e João Grilo, eles eram escritos em xilogravura, né? Na literatura de cordel, que vocês já ouviram falar também. Então, essas são uma das linguagens, né, que permeiam o assunto aí do sertão, da miséria e da seca, né? Outros artistas também utilizaram de outras linguagens para mostrar isso, né? Porque, às vezes, como eu já falei em outros momentos, né, não basta, às vezes, a gente dizer o óbvio, né, para as pessoas que elas não conseguem é, encarar a realidade, posso dizer assim. É preciso, às vezes, um artista ou um cientista, né, provar, ou um matemático dizer que dois mais dois é quatro, né? Então, às vezes, um artista, no caso do mestre Vitalino, ele vem falar sobre esse assunto, sobre a miséria, sobre a condição humana através de suas esculturas, né? Ou outro, né, que pega a sua poesia e vai escrever sobre a condição também humana dessas pessoas que vivem naquela região, né, da sua miséria, que não é suprido o básico, né, que seria a água e a comida, né, mas sim da sua condição humana. Jaqueline, pode passar outra imagem, por favor? E aqui nós temos outra obra, né, das artes plásticas. Essa obra está no MASP, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Quem tiver a oportunidade de ir a Sampa, visite o MASP, tá? Estudante paga só meia. Nós temos aqui essa imagem que é muito conhecida nos livros didáticos de vocês, os retirantes de Cândido Portinari, né? Nosso artista aqui regional da nossa região. E ele retrata, e novamente, ele vem trazendo para as artes visuais, para uma linguagem artística, né? Esse sofrimento, né? Essa miséria da condição humana perante o meio ambiente, o meio em que ela vive, né? No caso, aí nós temos uma família, né? Um senhor aí, né? Bem nessa figura central, junto com seus filhos, né? Eu não sei propriamente se Cândido Portinari se inspirou na obra, né, de Vidas Secas, mas a gente pode ver que está bem retratado aí, como vocês podem perceber, né? A gente só está faltando a cachorra-baleia aí, né, no caso. Já no Mestre Vitalino nós vemos dois cachorrinhos ali retratados. Nós temos aí então 6 crianças, né, uma adolescente aí, nós temos uma mulher e um senhor aí, né, como se fosse o avô, vamos dizer assim, que ele é aquele velho, né, bem característico do sertanejo, né, rostos bem sofridos, né, esquálidos, né, feições bem esquálidas, e essa barriga d'água aqui dessa criança bem saliente aqui, Rodrigo, depois pode fazer um comentário aqui. A barriga d'água também era um grande problema do Nordeste, né, dos sertanejos
né? Que era um parasita, é isso aí mesmo, Rodrigo, um parasita, que as pessoas bebiam água contaminada, né? E elas davam é a esquistossomose, né, Rodrigo, que dá barriga do água? Corrija aí, por favor. Isso, Zé, isso mesmo. Schistosoma A mansoni, isso mesmo. esquistossomose era, na verdade, era como se fosse uma praga no sertão do Nordeste, não só no sertão do Nordeste, mas em todo o Nordeste, né, por falta de saneamento básico. Então, as pessoas bebiam água contaminada e chegava a matar, viu, pessoal? Uma coisa assim. Hoje tem tratamento, né, Rodrigo? Mas naquela época não tinha tratamento, não existia antibióticos, não existia, a medicina não era tão avançada e chegava a matar. Muitas crianças nordestinas morreram dessa doença, né? Os adultos não tanto, mas crianças, muitas crianças morreram dessa doença, né? Por isso tem essa criança aí também, além do flagelo, né, da condição dela, ela também estava com essa doença. A gente pode perceber que ela está com essa doença, por isso que ela está com essa barriga saliente, né? Alguém quer fazer um comentário sobre essa imagem? Alguma curiosidade? Se eu souber responder, o que vocês acham dessa imagem, pessoal? Alguém aí? É complicado, eu entendo, porque nós vivemos num mundo bombardeado, né, por imagens e não conseguimos, nosso olhar ainda não fica difícil, né, educar o nosso olhar para uma imagem, né? Realmente da mesma maneira que a gente é, nos educa de alguma relação a alguma coisa, nós também devemos também aprender a educar os nossos sentidos, né? A audição, a visão, em relação a tudo, né? Porque aí depois fica difícil da gente fazer uma análise poética, filosófica e existencial de uma imagem, né? Que é super importante hoje uma imagem, tá? Mas é isso aí, certo, Jaque? Certo. Posso parar de compartilhar? Pode. Gente, antes do Antônio começar, eu preciso saber quem são as pessoas aqui para anotar na lista de presença. Tem. Boa tarde. Boa tarde. Quem? Quem é? Boa tarde. Boa tarde. Quem é? É a Mislene, Jaqueline, do terceiro EJA. Deixa eu marcar aqui, tá? Porque tem 3 nomes, tem 3 pessoas aqui, ó, desconhecido. Não dá para eu ver. Aham. Eu, Jaque, a Alba. Boa tarde, Leonardo Lourenço. Então, a Alba, quem mais? Falou aí antes? Eu, a Mislene. A Mislene, né? Isso. Da EJA. Teve um outro que falou. Foi Leonardo Lourenço que falou. Sou eu. Tá. Lourenço da Silva. Ô, Jaque, Oi. você quer que eu fale os nomes aqui que eu tô vendo? Eu tô vendo alguns nomes. Aham. Quero. Então, ó, tem a Cíntia, acho que é do terceiro, né? Cíntia. Clarícia. Daniele Cristina, que eu acho que é do terceiro também. Clarice também. A Daniele.
Dona Edna, do EJA. Gabriele Cordeiro, do Peraí. terceiro. Juliana, do terceiro A. Certo? Certo. Juliano Franca da Silva. Esse Juliano eu não lembro qual sala que é. Pode falar, por favor? Juliano Franca Primeiro da B. Silva. Primeiro B. Tá, Juliano do primeiro B. Leonardo Lourenço. Marquei. Eu acho. Eu acho que ele... O Leonardo? É. Eu acho que ele é do segundo EJA, né, Leonardo? Segundo EJA. Lucas Moser. Marcos Vinícius. Mislene. E a Thalita. Obrigada, Rodrigo. Por nada. Antônio, se você quiser continuar. Obrigado, Jaque. Jaque, só um minutinho, Antônio. Faltou a Yasmin. Tem Yasmin Dias Campos, Jaque. Beleza. Com você, Tem Antônio. alguém que nós não falamos o nome? Está presente? Não tem ninguém, não. Pode continuar. Eu quem? também. Ana Júlia. Ana Júlia. E Ana Júlia Pereira. Ana Júlia do segundo B. E a Ana Júlia do Terceiro A. terceiro A. É porque está desconhecido, por isso. A menorzinha é a Ana Júlia do terceiro A. Pode ver aí. Essa figurinha dela foi bem pequenininha, é a Ana Júlia do terceiro A. Posso então, Jaque? Pode. Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Aqui está o professor Antônio, seu velho companheiro da Química, e a gente vai começar a falar aí do filme Vidas Secas, utilizando um olhar químico sobre o Vidas Secas, ok? Vamos falar aí do líquido mais importante que nós temos no universo e na nossa vida. Esse líquido, que você tem que tomar 2 litros pelo menos por dia, olha... delícia. Esse líquido, a água, ele é encontrado em quase todo o universo, em quase todo lugar. Por isso que ele é utilizado como base para as pessoas saberem se há vida em algum lugar. Vou compartilhar a tela aqui com algumas imagens para facilitar aqui o nosso entendimento. A água, conforme nós podemos ver aqui, compartilhou aí? Compartilhou, né, pessoal? Sim. Que bom. Vamos lá. Olha lá. Parece a carinha do Mickey, né, do Clube do Mickey, mas não é. Essa daí que vocês estão vendo é a molécula da água. Então, a molécula da água ela é formada de 2 átomos de hidrogênio, a letra H, e um átomo de oxigênio, a letra O. Devido a essa disposição que ela apresenta, né, vocês podem ver que forma um triângulo, né? Fisicamente falando, os vetores dessas forças que cada uma das moléculas desses átomos, melhor dizendo, apresentam, os vetores finais, faz com que um lado da molécula seja polar, um lado da molécula seja positivo e o outro lado seja negativo. Ou seja, essa molécula ela é considerada polar. Então, ela apresenta polos, manja, tipo no ímã. O ímã ele tem polos, tem o polo sul, tem o polo norte. A molécula da água ela também apresenta essas polaridades. E por que que isso é tão importante, né? Por assim dizer? Que isso acaba gerando algumas peculiaridades aí para a água que faz ela um dos líquidos mais importantes. Por isso que quando, por exemplo, a NASA
vai procurar outros planetas, NASA e as outras agências espaciais vão procurar vida em outros planetas, elas vão primeiramente buscando água. Se tiver água, é quase 100% que é melhor você olhar naquela região para encontrar alguma forma de vida. Aí vocês podem ver na imagem o planeta Marte. O planeta Marte, ultimamente, é a sonda Renaissance que está circulando em volta dele, né? Uma sonda que está circulando na alta atmosfera marciana. Ela localizou esses flares que eles acreditam serem de água. Então, são cones, são nuvens que eles acreditam ser de água. E esse fenômeno está se repetindo. Ou seja, se essa região aqui que vocês estão vendo é uma região que apresenta água, há o interesse de mandar aqui para essa região sondas para pesquisar e uma futura forma de estar explorando o planeta. Então, com certeza, se aquilo é localizado água, aqui haverá uma base humana no futuro. E está próximo a gente chegar nisso daí. Essa água, ela apresenta várias propriedades. Uma delas é que, como ela é uma molécula polar, olha, acontece um fenômeno muito interessante. Vocês estão vendo aí nessa outra imagem uma torneira com um filete de água bem fininho e essa caneta que o nosso querido demonstrador passou em seus cabelos. Eu, infelizmente, não posso fazer mais esse experimento, mas vocês podem. Vocês podem pegar uma caneta, atritá-la em seus lindos cabelos e ela vai, por atrito, apresentar uma polaridade. Essa polaridade, então, ela faz com que as moléculas de água todas, elas curvem, tá vendo? Vencendo, inclusive, a força da gravidade que as puxa para baixo, essa molécula, ela curvou para o lado da caneta. Por quê? Porque a caneta está eletrizada, né? Ela apresenta uma polaridade. E a água, por sua vez, apresenta duas polaridades, né? Ela tem um polo norte e um polo sul, né? Positivo e negativo. E a caneta pode estar ou positiva ou negativa. Isso faz com que ela puxe aí esse filete de água, ok? Vocês imaginam como isso é importante dentro do corpo, esta polaridade? Tudo que acontece no seu corpo que envolve água é essa polaridade que faz a água ser um líquido maravilhoso. Então, por isso que você não pode, dos seus 85% de água corporal, nunca está deixando de tomar água para você reabastecer os líquidos que vocês têm dentro das suas células, porque é ela que gera boa parte de todas as reações orgânicas que tem dentro do seu corpo, ok? Outro bichinho danadinho, olha que bichinho lindo, o bichinho da dengue, né? Danadinho. Por que esse danadinho, ele bota os ovinhos dele na água? Porque ele se aproveita de uma propriedade das moléculas de água quando elas estão no meio líquido. Essa propriedade, elas formarem uma rede. Essa rede faz com que esse mosquitinho pouse nessa água e não afunde. E aí ele pode, feliz da vida, botar os ovinhos dele, ok? Professora, como é que eu faço para acabar com essa tensão superficial da água? Ora, era só você jogar na água detergente ou alguma espécie de sal. Isso quebra essa rede das moléculas de água, né? E aí, quando o mosquitinho for tentar pousar, o danadinho vê que começa a afundar. Aí ele, vai embora. E ele para de botar os ovinhos dele. Então, por isso que eles recomendam isso, né? Que na água de vasinhos e tudo mais, você coloque sal, ou, se quiser matar sua planta, é claro, detergente, e aí o mosquitinho da dengue não vai pousar. Então, essas são uma das propriedades que a água apresenta, né? Que fazem com que tão bem ela sirva para o nosso uso, né? Por falar em uso de água, uma conversa muito boba que a gente ouve falar, né? E aí eu vou falar bem claro, o português bem claro, é com relação ao uso da água que nós temos aqui no Brasil. A nossa água, no Brasil, ela é muito mal usada. Nós temos água para dedéu. Vocês não têm noção de como o Brasil tem água. A gente é praticamente um gigantesco oceano de água doce, né? A água que não é salgada, a água doce. Nós somos um gigantesco oceano de água. Só que o que nós vemos aqui? Nós vemos que a maior parte da água ela é utilizada para irrigação. E quando eu digo irrigação, não é a irrigação do tiozinho que mora num sitinho de Ipuã e vai molhar as culturazinhas dele, não. Não é esse tipo de irrigação.
Eu digo da irrigação com monocultura. Por exemplo, da cana, da soja. São praticamente pragas essas plantas que você utiliza muita água. E a irrigação é muito mal feita. Ela é por jogando a água, né? Aspergindo a água. E essa quantidade de água que cai, ela é bem pouco utilizada pela planta. Então, eles acreditam que 30% dessa água efetiva que é jogada é utilizado pela planta, ou seja, gasta-se muita água na irrigação. Então, por isso, quando uma Câmara de Vereadores de Ipuã, que vocês já sabem disso, que eu já contei em algumas aulas, cria aquela lei que pune a pessoa que gastar água na zona urbana, ela está equivocada, porque o ser humano gasta só 18%. Se fosse para fazer uma lei decente, realmente, punindo quem realmente está gastando água, nós faríamos aqui uma lei que ela atuasse em cima do quê? Da irrigação, da agricultura de monocultura, como a da cana. E não tem lei para isso, né? Os caras tiram de lá água à vontade, gastam à vontade, etc. Ok? E essa água, né? Da onde é que ela vem? Essa água, vamos aqui agora diretamente para o Vidas Secas, olhar a região Nordeste. Na região Nordeste, nós vamos ver aqui da onde é que é principalmente as quantidades de água que nós temos aqui. Então, as águas elas podem vir de chuva, ok? E também podem vir do lençol freático. O que é o lençol freático? O lençol freático é uma região rochosa, tem abaixo da terra, né, do solo, e é nessa região que se concentra a água, dentro das rochas, tá? Equivocadamente, muita gente pensa que é um rio, que é um lago debaixo da terra, né? Não é. São as próprias rochas que guardam dentro dela a água. E quando você fura, por exemplo, um poço artesiano de 800 metros, que é o semi-artesiano, ou de mais de 1.200 metros, que é o artesiano completo, você tira a água aí de várias qualidades dentro desse lençol freático. Aí nós chegamos aí num primeiro problema do porquê que tem seca na região do Fabiano, da Sinha Vitória, da Cachorra-Baleia, dos Meninos. Por que tem seca nessa região? Então, o primeiro problema é que essa região que eu estou mostrando aqui no meio, no centro, que é a região mais castigada, esse é um mapa recente, tá? De junho de 2020, mas é a região central aqui, ó, que vocês podem ver, bem nessa mancha marrom, que é a mais grave. Nessa região central, o lençol freático ele é muito abaixo da região das rochas. Então, não é impossível, mas é bem viável você furar um poço artesiano para retirar água nessa região. Então, tem muito pouco uso nesse ponto, porque o lençol freático está lá bem debaixo da terra. Já não acontece aqui, né? A nossa região aqui, nós temos o aquífero Guarani, debaixo de Ipuã, que ele, em profundidades até poucas, nós já encontramos água de boa qualidade. Então, aqui tem água abundante debaixo do lençol freático. Aqui não, nessa região. Ela é seca porque esse tipo de cultura não dá para a gente conseguir bastante água numa quantidade decente, né? Outro ponto que o solo aqui apresenta nessa região é que ele contém muito sal. Então, a terra é salina. E esse sal, ele acaba misturando com a água do lençol freático. Então, meu pai e minha mãe, que são lá do Pernambuco, eles falavam muito da água saloba. Eles falavam assim, né? Eles só querem dizer salobra, né? Quer dizer, uma água que ela tem muito sal. E ela pega o sal da onde? Das rochas, da terra. E essa água acaba virando salgada. Quer dizer, daria para tirar esse sal? Sim, mas aí o custo dela aumenta, né? E aqui também nessa região nós temos uma precipitação de chuva muito pouca. O Brasil, por exemplo, no ano inteiro, em toda a região do Brasil, nós temos de 800 a 1.000 milímetros cúbicos de água, de 800 a 1.000 milímetros de água por ano caindo no Brasil como um todo. Já nessa região, nós encontramos 300, ou seja, abaixo do mínimo brasileiro, que é 800. Então, essa região chove muito pouco. E quando chove, é assim, um mês chove, acabou. Esquece chuva, só no ano que vem. Ou nem nesse mês. Ou fica chuvas esparsas durante o ano todo, principalmente na região no tempo do inverno, né, nordestino,
que chove esparsamente, aquela garoinha que seria para nós aqui. Então, isso acaba gerando esta seca também. Teria como reverter todo esse processo? Teria como ajudar o povo nordestino a acabar dramas como este de vidas secas? Criar uma nova cultura que tem. Uma das ideias foi puxar do Rio São Francisco água para irrigar essas regiões secas. Aqui nós temos rios, né? Mas eles não são perenes, quer dizer, eles são rios que durante uma época do ano seca, ou nem aparecem, né? Eles estão lá embaixo no lençol freático. Então, se você pega um rio grandão aqui, como o Rio São Francisco, você puxa, faz um canal puxando água do Rio São Francisco para as regiões que mais necessitam, você pode ter um jeito de você contornar esse problema, ok? Mas interessa, esse é o X da questão, e aí a gente chega na parte social, na parte política da coisa. Interessa? Não. Infelizmente não interessa. Porque se o povo ficar com sede, faltando água para si, para suas criações, para a sua vida, o povo vai somente sobreviver. Esse sobreviver leva com que venha políticos mal intencionados, né? Que tem os bons políticos. Você pode estar achando que eu estou fazendo uma piada, né? Não, mas tem sim. Tem aqueles bons e bem intencionados, mas os maus estão em maior quantidade e eles querem isso mesmo. O povo não vivendo, mas sobrevivendo. Porque qualquer política que você trouxer lá, qualquer compra de voto, qualquer cabresto que você coloque na população, você vai conseguir. Por quê? A população está morrendo, eles estão querendo água, estão querendo meio de vida. Essa é a chamada indústria da seca, ok? Aí você me dirá assim, né? Mas isso era no tempo do Fabiano, não. Agora a gente já retorna a isso também. No ano de 2019, apareceu o PL, né, o Projeto de Lei 4.162, de 2019, que ele fala a respeito da privatização da água. Então, por exemplo, quem está vendo a minha imagem aí no vídeo, né, eu não vou mostrar a empresa, mas, por exemplo, essa água que eu estou tomando aqui é de uma certa empresa que vocês conhecem, vocês adoram o líquido negro que ela vende, destruidora de fígados e rins, nessas danadinhas. E ela vende também esse líquido aqui, que eu acabei de tomar, que vocês viram no início do vídeo, esse líquido maravilhoso, que eu estou falando dele do começo ao fim. Então, essa empresa já viu que ela não é boba nem nada, ela já viu que tem muita água no Brasil. E eles pensam, né, a burguesia e essas empresas pensam, ué, vamos deixar a água à vontade? Vamos deixar o povo à vontade tomando água, se banhando, né, nos rios, nos lagos? Não, vamos controlar isso. E aí eles criam a lei da privatização da água. Essa lei da privatização da água, ela diz exatamente isso. A água, ela fica sendo um bem que pode ser comprado, que pode ser vendido. E não só por frasquinhos assim, mas vendido mesmo no local. Então, se você quiser água de um lago, nadar num lago, tomar água daquele lago, daquele rio, você vai ter que pagar para alguma empresa. Então, vai passar depois, mais para frente, para que elas controlem essas águas. E também, em termos de tratamento de água, nós temos nessa PL, que virou uma lei agora, né? E várias gente bateu palma, porque tem sempre pessoas pensando que privatizando as empresas públicas, tudo vai melhorar, tá? Aguarde. Quanto você paga aqui para o SAI para eles tratarem a sua água? E olha que os caras do SAI usam uma planta de tratamento de água da década de 50, então os caras lá são os heróis e jogam para você uma água de boíssima qualidade, padrão internacional. Agora, se uma empresa que quer viver do lucro, ela vai pegar esse tratamento de água de Ipuã, se você paga aí por volta de 23, 30 reais na conta de água, quanto você não acha para ter lucro que uma empresa dessa não vai tratar a água? Então, ó, se liga. Enquanto você está aí, né, só não pensa em nada, vai levando a vida, empurrando com a barriga, tem gente pensando já em como acabar com o futuro do pobre. E, para finalizar, essa privatização da água já aconteceu em vários lugares, como na Colômbia, na capital da Colômbia, na Argentina, na França, em Manaus, no Amazonas. E você sabe o que eles fizeram? Voltaram atrás, porque não dava conta. A empresa ganhava muita grana e, no entanto, ela não dava nenhum respaldo com relação ao tratamento de água. Então,
A água é importantíssima. Temos que brigar por ela. Senão, só tem uma coisa para a gente. É a nossa morte. Ok? Jaque? Alguém quer falar alguma coisa sobre as explicações do professor Antônio? Alguma dúvida? Ninguém quer falar nada? Parabéns, louco, Antônio. Eu vou quero dar já zero para que a todo Alba. mundo. Parabéns ao Rodrigo e ao Antônio, ao projeto Ávila, que está maravilhoso, cada dia mais. Obrigada. Jaqueline, Oi. quero deixar uma dica de leitura, pegando o gancho do Antônio. Acabei de ler recentemente um livro chamado Economia do Desejo, a farsa da tese do neoliberal, de Eduardo Moreira, um grande economista brasileiro contemporâneo. Ele diz o seguinte na capa do livro dele, né, que fala tudo a respeito de vidas secas, né? O sistema capitalista baseia-se na afirmação, abre aqui, né? Olá, pessoal. O sistema capitalista baseia-se na afirmação quase dogmática de que só o livre mercado é capaz de gerar riqueza, distribuí-la de forma justa e maximizar a utilidade das pessoas. É o que a gente está falando isso, né? Por que será, então, que isso não acontece e o mundo ainda sofre com a pobreza e a degradação da condição humana? Será porque, como defendem os economistas neoliberais, temos de fazer o mercado ainda mais livre do que é hoje, diminuir a carga tributária, acabar com as leis do trabalho, reduzir o tamanho dos estados e incentivar ainda mais o lucro? Ou será que existe algo além, né? Essa é uma das falas que está na capa do livro de Eduardo Moreira, né? Esse economista brasileiro. Porque a gente pode perceber que existe uma indústria da miséria, né? Enquanto as pessoas sofrem com essa miséria, outros lucram com ela, né? E até quando, né, nós vamos viver assim, né? Muita riqueza nas mãos de poucos, né? E muita miséria e muita pobreza nas mãos de muitos, né? Como está acontecendo hoje, né? Quando a gente pega toda a nossa história humana, como diz o livro, né? Quem quiser adquirir o livro, que é maravilhoso, fala sobre economia. Quem pretende fazer aí, os meninos aí quiser empreender, né? Trabalhar com empreendedorismo, abrir uma empresa aí, interessante que estudem e leiam Eduardo Moreira, né? Não vou entrar mais detalhes, vou deixar no gostinho de vocês, fazer uma pesquisa sobre ele, para vocês entenderem um pouquinho. E é isso, né? Essa indústria da miséria, né? Que até hoje solapsa a nossa vida, né? Essa indústria, né? E quem se lucra com isso, né? São os grandes... são as elites, né? As grandes elites brasileiras, né? Infelizmente, né? Um detalhe do livro que eu fiquei super interessado, que ele fala sobre o desejo, né? Praticamente 24 horas por dia, nós somos induzidos a desejar aquilo que não temos necessidade. Mas como assim, professor? Veja bem, nós estamos sonhando todo o tempo com um carro novo, com uma moto nova, com uma casa nova, com uma roupa nova. Beleza? Nós queremos. Como nós temos um carro, mais ou menos, nós queremos um carro potente para voar no asfalto, para fazer moral para qualquer colega, amigo, parente, o que seja. Mas, veja bem, olha só que interessante. Nós damos tanto valor ao supérfluo, certo? Que deixamos de dar valor ao que é essencial, o que é necessário realmente à vida, como um copo d'água. Imaginem vocês quanto valeria
né? A gente vê isso muito em, né, Antônio? Aí que o Antônio gosta muito de filme de ficção científica. Quanto custa uma garrafinha de água, um copo de água, certo? Em vários filmes de ficção e literatura de ficção científica. Milhares, porque é vida. É o necessário. Basta nos precisar. O que precisamos para viver bem, certo? É água e comida para viver. E o que a gente busca todo o tempo? Para suprir esse desejo nosso que não cessa, jamais. Né? Esse desejo incontrolável que a gente sempre quer desejar alguma coisa. Né? Ele fala uma coisa que bacana no livro também. Vejam bem, né? Enquanto o que a gente precisa para o nosso cotidiano, para viver, simplesmente viver bem e feliz, é um copo d'água, né? Uma água saudável, ou um prato de comida. Enquanto isso vale praticamente quase nada, né? Quase nada, mas daqui a alguns anos vamos a perceber que isso pode piorar, né, Antônio? Pode subir aí o preço de algumas coisas, né? Principalmente da água. Mas a água é barata e podemos viver com ela tranquilamente, só suprir a nossa cidade. Para vocês verem que um copo d'água, se a gente for comprar uma garrafinha de água, é 2 e pouquinho. E quanto que custa uma droga hoje? Quanto que custa uma pedra? Ou quanto que custa qualquer outro tipo de alucinógeno que faz a gente suprir somente a necessidade daquele momento? A gente precisa realmente vamos dizer assim, de uma droga para viver? Não. O que precisamos para viver? De um copo d'água. Ou de um prato de comida, mas da água, né? Porque sem ela não existe um alimento também, um prato de comida, mas a água. Então, o que precisamos, né? O que Eduardo Moreira fala nesse livro, né? Economia do Desejo, a farsa da tese neoliberal, é isso, né? Que a gente precisa de pouco para viver, pouquíssimo. E esse pouco também compartilhado com o outro, de modo coletivo. Então, o que a gente acha que a gente precisa para ser feliz ou para saciar os nossos desejos são coisas supérfluas. Mas não, o que a gente precisa realmente para viver é do básico, suprir as nossas necessidades básicas. Então, eu quero deixar esse pensamento aí para vocês. E esse escritor maravilhoso, quem tiver interesse aí, tá? Estudem, que é muito bom. Eu acabei de ler ele, já adquiri um outro livro dele para ler, que é bacana. A gente aprende muito sobre a nossa condição de viver no meio econômico, tá? Não precisa ser um expert em economia para entender de economia. Só precisa saber entender, certo, como funcionam as coisas. É isso aí. Até mais, pessoal. O Leonardo Lourenço, ele levantou a mão, depois ele abaixou. Você queria falar alguma coisa, Leonardo? Leonardo? Eu acho que não. Eu vou só aqui Alô, falar. Não. É porque o o Antônio estava falando, só que aí o Jarvis começou a falar, eu abaixei, mas tá tudo bem. Não, pode falar, Leonardo. Não, é porque o professor Chimco está falando sobre a água e tal, né, e o desperdício. E eu acho que o pessoal tinha que ser por lei colocar aquelas torneirinhas, aqueles jatos na ponta da mangueira, né, que economiza muito mais água também e não desperdiça tanto. É verdade. Todos deveriam aderir a isso, né? Ó, e é interessante essa questão da água, porque é um problema que nós vamos futuramente, né? Nós vamos ter muito problema em relação à água, né? Infelizmente, né? Ainda a coisa não está tão visível, porque ainda, né? Essa mídia, essa grande mídia que, em vez de ajudar, né, a população, ela mais que faz o desserviço, não um desserviço. Então, já existem países, locais, regiões do planeta, do mundo, né, do planeta, que a falta de água, né, já é caso gravíssimo, né, irreversível até, né, já. Então, nós temos que se conscientizar em relação a isso, né, a água, por sua vez, em todo o seu ambiente.
né? É isso aí. Antes de finalizarmos, eu vou só rever aqui, ó. Miss Lena, segundo EJA. Se eu tiver errado, gente, me corrija, por favor. Miss Leonardo Lene, Lorenzo, terceiro EJA. Trevisan, terceiro. E o Leonardo Isso. Trevisan, também. A Cíntia, Ah, eu sou do segundo. segundo. E a Cíntia? Cíntia. Clarícia. Série. Hã? Ela é do terceiro A. Terceiro A. A Cíntia e a Clarícia? Não, não tem terceiro nenhuma A. Cíntia lá no terceiro A, não. Não. A Daniele é do terceiro A. Dona Edna, a senhora é do terceiro? EJA. Alguém pode me falar da Dona Edna? Sim, ela é do terceiro EJA, Jacques. Terceiro EJA. Gabriele Cordeiro. Já que eu sou terceiro A. Terceiro A. Lucas Moser. Lucas Moser Soares de Souza. Que série que você é? Primeiro B. Thalita Mendes. Thalita, que série? Terceiro A. Yasmin Dias Campos, série? Terceiro B. Obrigada. Gente, quem eu não falei o nome, porque eu já sei aqui, tá? Já apareceu para mim aqui a série, tá bom? Vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente terminar? Dar algum recado? Uma coisa que sim ficou em dúvida? Ou acrescentar, né? Alguma coisa para nossa aula de hoje? Jaque, eu gostaria Oi. de usar mais uma vez, viu, gente? Meus colegas, sempre um aprendizado. Os meninos que têm participado também, toda segunda, viu? Parabéns. Sempre a gente está aprendendo e trocando ideia. Eu acho que isso eles têm que valorizar bastante. E o que o Zé falou, né? Vamos dar valor às pequenas coisas, coisas simples. Às vezes a gente preocupa tanto com coisa grandiosa e esquece das coisas simples, né? Mas vocês estão de parabéns. Um abraço para vocês todos. Obrigada, Adriana. Alba? A Alba está por aí? Tá, ela está presente. Alba. Oi. Alba. Assim, quando terminar aqui, você me liga, por favor? Ligo sim, José. Desculpa, eu estava respondendo um e-mail. Ligo sim. Tá. Você me liga. Tá bom, então. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Se a gente souber responder, estamos aqui para isso. Dúvidas? Pode perguntar. Às vezes a gente fica com vergonha, mas precisa ter vergonha. Pergunta, só pergunta. É uma curiosidade que vocês têm em relação a algum assunto que foi falado. Porque é através das perguntas que vocês vão achar o caminho para as respostas, certo? Só para acrescentar mais alguma coisa aqui, por exemplo, o pessoal da EJA pessoal da EJA, do regular também que está aí, que pretendem estudar futuramente, fazer faculdade, uma coisinha que vocês vão ter que aprender na faculdade para vocês fazerem o TCC de vocês, são as perguntas, tá? Para chegar à resposta, porque o TCC, na verdade, são respostas que vocês vão buscar.
Então, é interessante a gente nos perguntar, né? Ou fazer perguntas. Por mais que a gente ache que sejam bobas ou não, porque não existe perguntas bobas ou perguntas sem noção, né? Como diz a maior parte das pessoas, mas é uma pergunta e ela leva a algum lugar. Então, é importante a gente se perguntar e perguntar, certo? Então, já que ninguém, né, tá todo mundo com vergonha, quietinho, nós vamos finalizar a nossa TV Ávila hoje, né? Aí semana que vem nós vamos entrar em contato com vocês, vai ser um outro episódio, porque hoje terminou Vidas Secas. Né? O episódio de Vidas Secas, hoje era o último capítulo. Terminou hoje. Aí nós vamos nos reunir, né? E depois nós vamos passar para vocês o próximo episódio. Assim, eu gostaria, né, da participação de vocês, se vocês têm interesse que seja falado algum assunto aqui na TV Ávila, falado sobre algum livro, algum tema, tá? Se alguém tiver algum interesse, alguma ideia, pode falar para a gente. Ô, Jaque, eu gostaria também de falar para todos, né, que estão aqui, para convidar os amigos, pessoal, ensinar, né, se não souber entrar, ou se não ligar para a gente, que a gente ensina, baixar o Teams, entrar na TV Ávila, por favor, para compartilhar. Quanto mais alunos estiverem engajados, melhor, né? Vamos, convida um amigo, por favor, tá bom? Eu conto com vocês. Então tá, então fica assim, tá? Depois vocês podem procurar os professores no particular ou nos grupos mesmo e dar alguma ideia do nosso próximo episódio da TV Ávila. Beijo grande a todos, até semana que vem.